Graças e paz, meus queridos, como vocês estão? Tá vendo que tá diferente, tá com luz nova aqui no canal. E olha só, eu prometo para vocês que eu vou aprender a regular melhor essa iluminação. Cada vez vai melhorar mais, então fiquem de olho aí que tem coisa magnífica para vocês aqui no Nascido de Novo. Bom, o Imperador Republicano, uma concisa e reveladora biografia de quem? De Dom Pedro II, da editora Maquinaria, que é o selo secular da Sancto, exatamente da editora cristã que a gente conhece e que a gente ama os materiais. É um livro de autoria de Guy Gauthier, me perdoem se eu estiver falando o nome dele errado. A capa já é uma capa magnífica, né? Sim, é um livro que eu falar desse assunto até me emociona. Por quê? Dom Pedro II, ele era um homem que amava o Brasil, era um estadista, um homem respeitado no mundo inteiro, que patrocinou grandes cientistas da época, que pagava do seu bolso a abolição, cartas de alforria para escravos, ou seja, um imperador magnífico e, repito, um imperador respeitado no mundo inteiro, que estava construindo um Brasil baseado na educação, baseado em quê? No desenvolvimento verdadeiro. Tanto que ele era um imperador tão à frente do seu tempo que ele permitia que o Brasil tivesse um partido republicano. Olha que coisa magnífica. E a monarquia, né? Porque a gente sabe hoje que esses esquerdopatas, né? Esses lacradores, esses professorzinhos de esquerda aí, eles vão querer te ensinar que a monarquia é algo que é antiquado, onde você tem uma família real que vive no luxo às custas do povo. Quando na realidade a monarquia ela institui um poder que é o poder moderador. Né? Ele pode ser tanto uma monarquia parlamentarista quanto uma monarquia onde o imperador, onde o rei, ele também ele é tanto chefe de governo quanto chefe de estado. Né? Então é o sistema, né, tirando a teocracia, que é o que? Ser governado pelo próprio Deus, é o melhor regime de governo, para quem não sabe. Ainda mais quando se tem um imperador, um soberano, no nível de Dom Pedro II, tá bem? Um homem à frente do seu tempo. E um homem que amava tanto o Brasil, mas tanto, que ele faleceu com um saquinho de veludo com areia lá da praia de Copacabana. Um homem que foi vítima do golpe republicano que instituiu essa nossa República das Bananas aqui no Brasil, que a gente sabe que só trouxe desgosto, só trouxe pobreza, só trouxe desgraça para o nosso povo, infelizmente. Não se esqueça que foi durante o reinado de Dom Pedro II que houve o quê? A libertação dos escravos, né? Houve a alforria. Então, o que acontece? Nós temos Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Nós temos um marco muito grande. Inclusive, aí, viu, para os esquerdistas de plantão, foi a família imperial que lutou pela abolição dos escravos. Porque a família real, eles não trabalhavam como movimentos hoje que levantam uma bandeira para se dar bem. Não, realmente a família real fazia as coisas do jeito que deveria ser feito e para o benefício real das pessoas. Como eu já mencionei aqui, Dom Pedro II, do seu dinheiro particular, pagava cartas de alforria para dar liberdade para escravos. A lei da libertação dos escravos foi promulgada no Império de Dom Pedro II. Né? E isso enraiveceu os barões que apoiaram o Deodoro da Fonseca, que foi lá, que eu tenho uma vergonha de chamar aquele homem de marechal, aquele homem Deodoro da Fonseca, que capitaneou, entendeu, o golpe republicano que nos condenou a esta situação que o Brasil está hoje, né? Infelizmente. Tanto que o irmão do Marechal Deodoro, quando ficou sabendo do golpe republicano, queria reunir um exército para ir lutar contra os rebeldes. Olha que coisa magnífica. Os ministros do imperador se fecharam numa base militar e os militares negaram lutar com o militar. Brasileiros se negaram a lutar com brasileiros e Dom Pedro achou melhor se entregar pelo bem do país, né? Se entregar por uma questão, evitar uma guerra, um fratricídio
aqui no Brasil. Né? Então nós vemos um homem magnífico que pensava em primeiro lugar no seu país. Né? Um homem que faz muita falta hoje para o nosso Brasil. Mas, pastor, aqui não é um canal de teologia, o senhor não é um professor de teologia, nós somos um curso de teologia, nós somos um seminário teológico conservador na teologia, conservador nos costumes e liberais na economia. Tá certo? Nós lutamos pelos bons valores cristãos e os bons valores cristãos passam pelo conservadorismo, sim. Não se iluda com conversas de esquerda, porque vocês sabem e eu sei que é só conversa para boi dormir. Eles cantam uma musiquinha muito boa para você, mas quando eles chegam no poder, vocês sabem o que acontece, né? E não é o povo que usufrui, não. Então, o imperador republicano, uma concisa e reveladora biografia de Dom Pedro II. Ah, outra coisa sobre Dom Pedro II. Mesmo ele não sendo mais o imperador do Brasil, quando ele faleceu, ele recebeu as honras de chefe de Estado quando foi enterrado. Tamanho era o respeito dele lá na França, por exemplo. Então era um homem, como eu disse, respeitado no mundo inteiro. Guy Gautier, ex-magistrado e ex-subprefeito da comuna francesa de Fougères, na região administrativa da Bretanha. É doutor em História pela Sorbonne e docente em Ciências Políticas no Instituto Católico de Estudos Superiores. Essa obra é a sua 13ª publicação. Ganhou o Grande Prêmio da cidade de Rennes com La Conspiration de Pontalec. Conferencista, também participou de 3 episódios de Secrets d'Histoire do canal France 2. Vive hoje em Saumur, na França. O imperador republicano, uma concílio revela a bibliografia, tradução Tradworks, Maquinaria Sancta Editora. Tá, não tem o nome, queria ver o nome em francês. Né? O imperador republicano. Aqui essas 2 ilustrações que eu queria saber quem foi o autor. Vamos ver, deve ter aqui, ó. Diretor executivo, editora, direção de arte, tradução, assistente. Ilustração da capa. Pedro Ferreira. Pedro, meus parabéns. Ficou maravilhosa. Olha essa ilustração. O nosso soberano, nosso Dom Pedro, né? Um homem. Olha, não é idolatria, queridos, tá bom? Não é idolatria. Ele é um homem que foi realmente à frente do seu tempo. Sumário. Carta à edição brasileira, agradecimentos, o fim do colonialismo português, o Império do Brasil e o Primeiro Reinado, a transição perigosa, o advento do Segundo Reinado, imperioso. Vamos ver o conteúdo, né? Durante 40 anos, o Brasil, pacificado no interior, fez grandes esforços sob a direção do imperador Dom Pedro II para difundir a educação, elevar o nível do ensino, desenvolver a agricultura, a indústria e o comércio. Vocês acham que isso daqui ele não mexeu com o interesse de muita gente? Nós vivemos no Brasil. Hoje, se você quiser, por exemplo, vender cafezinho no Ceasa, você tem que pagar um X para os donos do local. Nós tivemos aqui no Brasil um local onde a construção da ponte, a ponte ficou sem terminar, por quê? Porque tinham pessoas envolvidas com políticos que exploravam a balsa, que era R$100 por caminhão, por carro, mas ou não sei quanto por caminhão. Era uma balsa, um por vez que passava, mas tinha o cartel que explorava aquilo. Então o Brasil sempre foi, depois da República, o Brasil explodiu no sentido de ser o país dos cartéis, de ser o país dos donos, de ser o país daqueles que são donos da sua vida. Preste atenção no que aconteceu no Rio Grande do Sul. As pessoas se mobilizaram para ajudar. O que foi a primeiríssima coisa que o governo fez? Vamos multar o caminhão. As doações têm que vir para a gente, porque a gente vai pôr o selo do governo para distribuir as doações. O Brasil sempre foi o Brasil dos oligarcas, dos donos que pagam os governantes. É isso que a República instaurou, que a República fez explodir no Brasil. Porque na época de Dom Pedro ele lutava para quê? O segundo imperador do Brasil. A gente tem que perder essa nossa imagem dos imperadores da Rede Globo, dos imperadores caricatos, Dom João, naquela minissérie que foi sofrível. Não, eles eram monarcas. Dom João era monarca de uma potência mundial.
Dom Pedro I, ele abriu mão do seu império aqui no Brasil para ir trabalhar onde? Em Portugal, para garantir a liberdade em Portugal. Dom Pedro I não era um moleque que apareceu na Globo que só queria saber de ficar correndo atrás de rabo de saia. Ele era um imperador o imperador do Brasil. Dom Pedro II não era um velhote que não sabia o que fazer, como pintam na Globo, como as minisséries. Cuidado, isso é narrativa. Não caiam nas narrativas e preste atenção principalmente no que estão ensinando para os seus filhos. Pacificado no interior, fez grandes esforços sob a direção do imperador Dom Pedro II para difundir a educação, elevar o nível do ensino, desenvolver a agricultura, a indústria e o comércio. Ou seja, você acha que não mexeu aquele que importava as coisas lá da Europa? Será que ele queria um Brasil industrializado? Bem como aproveitar as riquezas naturais do solo pela construção de vias férreas, estabelecimento de linhas de navegação e concessão de favores aos imigrantes. Olha só, construção de linhas férreas. Hoje nós estamos na mão do transporte rodoviário, que é caro. A gente fica na mão de uma divisão, uma classe de operários, uma classe de prestadores de serviço. A gente fica na mão deles. Sendo que Dom Pedro II já tinha a visão que tiveram nos Estados Unidos, que era o quê? Construir linhas de ferro para unir o país inteiro. Os resultados obtidos desde o final desse período revolucionário são já consideráveis. Em nenhum outro lugar das Américas, exceto os Estados Unidos e Canadá, o progresso foi mais firme e rápido. Le Brésil, em 1889. Frederico José de Santana Neri. Então é disso que a gente está falando, é desse homem que a gente está falando. Caros leitores brasileiros, é uma grande honra para mim a publicação de seu magnífico país desta biografia do imperador Dom Pedro II, a qual em 2018 permitiu aos franceses recordar este homem de coração e mente, esse cientista, amante da literatura e da música, e grande político que também amava a França. Herdeiro da dinastia portuguesa, Dom Pedro II também tinha descendência francesa, sendo sobrinho de Maria Luísa, imperatriz da França e duquesa de Parma, e portanto primo de Aiglon, filho de Napoleão. Esses laços dinásticos com a França foram ainda mais fortalecidos quando sua irmã Francisca se casou com o príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe I, e sua própria filha Isabel se casou com Gastão de Orleans, o conde D, neto do rei da França. Mas Dom Pedro II não dava importância à sua hereditariedade monárquica, porque considerava, como seu pai, Dom Pedro I, que o sangue dos homens é o mesmo, seja branco, negro ou indígena. E com esse espírito foi o promotor de uma política de emancipação de todos os cidadãos do Brasil, independente de sua origem social ou étnica. Conseguiu isso através de um enorme investimento educacional, criando no país escolas primárias, secundárias e superiores. Como um novo Carlos Magno, Dom Pedro II ia pessoalmente às escolas ver se a educação estava progredindo, pois acreditava que sem educação de qualidade não há cidadãos livres. Olha só, não há cidadãos livres. O atual presidente, em uma entrevista, falou que nenhum brasileiro que ganha mais de R$4.000 vota mais no PT. Por quê? Porque são educados, porque pensam. Percebe que a nossa educação é esse lixo, com esses profissionais da educação tão horríveis que nós temos, doutrinados de propósito? Ao seu lado, com discrição e dedicação, sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, foi uma mãe amorosa para este caloroso povo brasileiro, que por seu caráter e sua paixão, a fazia lembrar seu país de origem, o sul da Itália. Dom Pedro II foi um homem universal, com amizades internacionais. Admirador do presidente Lincoln e de Charles Darwin, assim como de Richard Wagner, Alessandro Manzoni, Heinrich Schliemann. Ele foi, acima de tudo, próximo de todos os escritores e estudiosos franceses de sua época. Ajudou financeiramente o poeta Lamartine e o químico Louis Pasteur. Sabe Louis Pasteur? O inventor da pasteurização.
Você só toma leite, leite que veio da fazenda e ficou estocado no mercado por causa da pasteurização. E incentivou engenheiros, cientistas e pesquisadores franceses a virem ao Brasil contribuir para a modernização do país. Membro do Instituto Francês e frequentador da Sorbonne, ele costumava dizer: o Brasil é o país do meu coração, a França o da minha inteligência. Foi em Paris, no Hotel Bedford, perto da Igreja Madeleine, que Dom Pedro II morreu, em dezembro de 1891. Grata a esse fiel amigo e parisiense de coração, a França republicana organizou em sua homenagem um grandioso funeral que recordou o de Victor Hugo, 6 anos antes, seu companheiro na luta contra a escravidão. Então essa história que o Brasil foi obrigado a proclamar a abolição dos escravos porque a Inglaterra, não sei o quê, balela. Foi o ato heróico de um grande homem, de um dos maiores monarcas que já existiram. A imprensa francesa escreveu que Dom Pedro II foi o último monarca esclarecido do iluminismo. Também podemos dizer, como Lamartine, que ele foi o único monarca que, no século XIX, conseguiu a síntese da monarquia e dos princípios republicanos. Foi Joaquim Nabuco quem, sem dúvida, melhor definiu a emoção que sua morte provocou em nosso país. Hoje, o coração do Brasil bate no peito da França. Que a memória de Dom Pedro II, símbolo secular da amizade franco-brasileira, mantenha e fortaleça ainda mais esse espírito de liberdade. Toda a minha gratidão a Alan Duparc, adido de conservação do Castelo Museu Luiz Felipe em Eu, que facilitou minhas pesquisas na Biblioteca dos Orleans e Bragança. Ao meu amigo Carlos Eduardo dos Santos Araújo, sem o qual esse livro não poderia ter sido publicado no Brasil. Casa Imperial do Brasil. A gente já começa aqui com um material magnífico, que é o quê? A gente tem a árvore da Casa Imperial. Então nós temos os Habsburgo-Lorena, Bragança, Bourbon, Duas Sicílias. Aí vem aqui, ó, Francisco II, Dona Leopoldina, Dom João VI, depois Pedro I, o Libertador, Dom Pedro II, o Magnânimo. Aí Bourbon, Duas Sicílias, a gente tem Fernando IV, ou que também é Fernando I. Aí a gente tem o Francisco I. Aí dá a Dona Teresa Cristina, Imperatriz do Brasil. Aí vem a Princesa Isabel, a Redentora, Dinastia Orleans e Bragança, Dom Pedro III do Brasil para a prosperidade, 1921-1940. Aqui vem o fim do colonialismo português, Paixão dos Bragança pelo Brasil, a passagem da tocha ou a suave descolonização. E o engraçado é que você não verá as notas no final da página. Você vai ver no final de cada capítulo, você vê as notas. Capítulo 2, o Império do Brasil e o Primeiro Reinado. Traidor da pátria portuguesa para alguns, libertador para outros, estadista e mulherengo, Dom Pedro de Alcântara, de qualquer forma, durante o seu rápido reinado, preservou a unidade da nação brasileira. Como tal, ele é o salvador e fundador do Brasil moderno. Nosso salvador é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi um grande imperador. Regente põe as cartas na mesa. Dom Pedro I também foi alvo das cortes de Lisboa. O príncipe despertou a desconfiança dos deputados lusitanos por ser favorável a um verdadeiro parlamento local, enquanto cortes queriam retomar o poder não do Reino do Brasil, mas de cada entidade territorial que o constituía. Seria dividir para reinar. A resposta não se fez esperar. As lojas maçônicas brasileiras se movimentaram e nasceu uma imprensa antimetropolitana contra a metrópole. Portugal era a metrópole da colônia brasileira, tá bom? As cortes reagiram mal e enviaram uma esquadra para repatriar o regente ao seu país de origem. Popular e perspicaz, Dom Pedro, que sentira o vento da história, recusou-se a cumprir as ordens portuguesas e pronunciou o famoso discurso: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que eu fico. A partir dessa insubordinação, que poderia tê-lo levado ao pelotão de execução, o roteiro se desenrolou sem problemas e com a perfeita sincronização. Com incentivo de sua esposa, Dona Leopoldina, que lhe disse: o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece, e com a ajuda de um dos estadistas mais notáveis do Brasil,
o professor José Bonifácio de Andrade Silva, que tem uma estátua dele no centro de São Paulo que ninguém nem sabe o que é, tá? Ou seja, um homem desse tá lá esquecido. Detalhe, né, pessoal? Aqui tá falando de Dona Leopoldina. Ninguém tá falando de Marquesa de Santos aqui. Só Globo. E você ainda perde tempo assistindo Globo. Os quartéis legalistas portuguesas tentaram opor-se ao movimento, mas Dom Pedro, que já havia avisado seu pai que a independência do Brasil seria protegida por ele e pelas tropas sob seu comando, se aliou aos ingleses e reduziu a resistência dos soldados metropolitanos com a ajuda do almirante Lord Cochrane. O Brasil evitou, assim, o que aconteceu no restante do continente, intermináveis e cruéis guerras de independência das colônias espanholas na América, que arruinaram, por culpa do obtuso Fernando VII, as relações ibero-americanas, mas que outro Bourbon da Espanha, Juan Carlos I, reestabeleceu com sucesso um século e meio depois. Ou seja, para quem fala que foi brincar, não, Portugal já queria se livrar do Brasil, que Dom Pedro não fez nada. Gente, não é nada disso. É porque Dom Pedro se aliou aos ingleses, ele não foi bobo. Os ingleses não queriam perder mais como já perderam no norte. Unidade ou dissolução, a difícil escolha dos estados emergentes da América Latina. Crise dinástica em Portugal. Ó. Em 10 de março de 1826, Dom João VI faleceu em Portugal. Por direito, seu herdeiro direto seria seu filho mais velho, imperador brasileiro Dom Pedro I. Mas o velho rei sabia, na prática, que seria impossível para Dom Pedro usar duas coroas tão diferentes como a coroa real de Portugal e a coroa imperial do Brasil. Consequentemente, em virtude das promessas feitas anteriormente por Dom Pedro de renunciar a seus direitos em favor de sua filha mais velha, Dom João VI, antes de morrer, reconheceu como sucessora sua neta, Dona Maria II, que com apenas 7 anos de idade seria colocada sob a regência de sua tia, a infanta Dona Isabel Maria. Esse foi, portanto, o processo institucional que ocorreu em Lisboa, em 10 de março de 1826. Contudo, o imperador do Brasil considerou que João VI nunca deveria ter tomado essa iniciativa, já que era ele o herdeiro legítimo do trono de Portugal. Desse modo, para corrigir as coisas, Dom Pedro I do Brasil adotou o nome de Dom Pedro IV de Portugal, assim que a notícia da morte de seu pai chegou ao Rio. Ele teria mudado de ideia e voltado atrás de suas promessas? Não, ele só pretendia suceder oficialmente seu pai e abdicar por conta própria em favor de sua filha. Por direito, ele estava coberto de razão. Mesmo que os brasileiros pudessem temer que seu Dom Pedro I os abandonasse, a própria sorte, ao se tornar Pedro VI, Dom Pedro fazia questão de respeitar as formalidades, pois sabia que sua filha mais velha, menor de idade, seria ameaçada por seu tio, o infante Dom Miguel, filho mais novo de Dom João VI, e irmão de Dom Pedro. Dom Miguel considerava que a partir do momento que seu irmão mais velho criar uma dinastia no Brasil, ele teria que ficar lá com toda a sua família. De acordo com essa lógica, muito pessoal, era ele quem deveria suceder Dom João VI, sob o nome de Dom Miguel I. Esse príncipe era ambicioso e vingativo. Ele manifestava sentimentos absolutistas e seu catolicismo era tão bitolado quanto suas ideias políticas. De certa forma, ele representava o próprio tipo de reacionário do início do século XIX. Seu ativismo, incentivado por sua mãe, a rainha Carlota Joaquina, que o adorava e compartilhava de suas ideias obscurantistas, levou-o a fomentar um golpe de Estado em 1823, mesmo com o pai ainda vivo, para abolir a Constituição Liberal. Ele falhou e foi para o exílio, onde continuou a conspirar. Avaliava que a ascensão ao trono de sua sobrinha Maria, que era apenas uma criança, era uma oportunidade que ele saberia aproveitar no momento certo. Portanto, se Dom Pedro deixara claro a todos, e em particular ao seu irmão mais novo, que era ele o herdeiro legítimo e direto de seu pai, Dom João VI, era para fortalecer ainda mais a legitimidade de Dona Maria II, que, portanto, não receberia o trono por capricho de seu avô, mas pela renúncia formal de seu próprio pai, Dom Pedro IV de Portugal. Dom Pedro não se contentou em fazer a dádiva de sua filha mais velha para Portugal. Ele também outorgou a seu país natal, pelo qual mantinha um apego compreensível, a Carta Constitucional de 1826, que estabelecia uma monarquia equilibrada
equilibrada em que as prerrogativas do rei, com o famoso poder moderador, copiado da Carta Brasileira de 1824. Vocês têm noção? Portugal, a metrópole, ela teve uma carta constitucional nos modelos da nossa carta constitucional. E hoje nós temos essa porcaria de Constituição de 1988. Uma Constituição totalmente obscurantista, uma Constituição totalmente sem pé nem cabeça, onde dá para o Estado poderes que nunca deveria o Estado ter. E a sabedoria nacional expressa pela eleição da Câmara dos Deputados deveriam coexistir harmoniosamente. Finalmente, para neutralizar seu irmão Miguel, a quem principalmente não queria designar como regente, expressou o desejo de que Dona Maria II, ao atingir a idade núbil, se casasse com o tio. A ideia não chegava a ser escabrosa em Portugal, uma vez que Dona Maria I, no final do século XVIII, também se casaria com o tio, Dom Pedro III, mas ele era um homem honesto e o casal real se dava muito bem. Miguel, por outro lado, era um príncipe perigoso, o tipo de caçula que passava o tempo pensando em como infernizar a vida de seu irmão mais velho. Game of Thrones of Portugal. Se ele se casasse com Dona Maria II, seria óbvio que relegaria a esposa para um palácio distante ou um convento e reinaria sozinho. Portanto, era uma falsa boa ideia. Todas as decisões foram formalizadas sem que os brasileiros tivessem direito a um posicionamento, uma vez que, em teoria, era uma questão interna à dinastia. A princesinha Dona Maria do Brasil, abandonando seus pais, seu irmãozinho Pedro e suas irmãs, partiu para Lisboa, onde foi proclamada rainha em 28 de maio de 1826, sob a regência de sua tia, a infanta Dona Isabel Maria. A dor dessa separação foi acrescida à jovem Dona Maria II, a angústia de nunca mais ver sua mãe, a imperatriz Dona Leopoldina, cujo estado de saúde se deteriorava dia após dia. Na verdade, a imperatriz morreria no Rio em dezembro de 1826, 7 meses após a partida de sua filha mais velha. As complicações dinásticas de Lisboa repercutiram no funcionamento do estado do Rio. 1828, ano terrível. O fim do primeiro reinado, as últimas aventuras do ex-imperador Dom Pedro I. Aí a gente chega à transição perigosa. A regência do Brasil foi um período conturbado, a regência e a tutela imperial. Olha, esse livro ele é magnífico. O sopro da anarquia e o espectro da desintegração, a maioridade de Dom Pedro II, ou salve-se quem puder dos políticos. Primeiros passos. O garoto tímido e reservado que subiu ao trono brasileiro em 26 de julho de 1840 estava mais preparado para sua função do que os políticos podiam ter imaginado. Formado por José Bonifácio de Andrade e Silva e depois pelo Marquês de Itanhaém, Dom Pedro II se interessava pela coisa pública, tanto que já havia escrito por conta própria um documento em inglês com o título pomposo por se tratar de um adolescente, Political Right, ou seja, direito político. Era uma espécie de agenda ou vade-mecum para o uso do futuro chefe de Estado que ele seria um dia. Nesse caso, o que é espantoso não é a ânsia de escrever, atitude típica de uma adolescência, mas as ideias pessoais que expressava nesse texto e que, de fato, seriam a base de sua ação política futura. Ele foi preparado. Um monarca não é um homem ignorante que não sabe fazer nada, como querem pintar para vocês. Um monarca é uma pessoa preparada para quê? Para a vida pública. É raro ver alguém iniciar a difícil travessia da puberdade expressando ideias tão fortes quanto: o espírito de moderação deve ser o espírito do legislador, ou ainda, jamais separarei justiça da política. A justiça deve nortear a arte de governar uma sociedade civil. Tudo dito em poucas palavras por um garoto sem experiência política prática, mas que reinaria por 49 anos, seguindo os princípios que estabelecera em sua juventude. Talvez tivesse sido influenciado. E quanto à moderação, que não é a principal virtude da adolescência, deve-se reconhecer que não buscou inspiração na impetuosidade irada de seu pai, nem na vaidade autocrática de seu primeiro tutor. Estranha maturidade desse jovem monarca, que alguns meses depois encontraria no Rio o príncipe Adalberto da Prússia, neto do rei Frederico Guilherme II da Prússia, que voltou encantado com a visita.
Dom Pedro II tem um desenvolvimento e um vigor mental muito notáveis para a sua idade. Seu maior prazer é presidir o crescimento e progresso da instrução, aplicando-se ao estudo de toda sorte de conhecimentos. A história é seu estudo favorito, mas se interessa por outros assuntos, a botânica, por exemplo. Tá? Então, um homem... recuperação militar. Enquanto os políticos cuidavam da política e particularmente de elaborar uma reforma territorial flexível o suficiente para permitir que as províncias respirassem firme o bastante para preservar a autoridade do poder central, era a eterna disputa entre dois principais partidos do governo. O imperador, enquanto comandante supremo das Forças Armadas, era o responsável por trazer a paz a uma nação em ebulição. Ele o fez sem agressividade e sem espírito de retaliação, mas considerando que as pequenas pátrias provinciais deviam desvanecer diante da grande pátria, da qual o Rio de Janeiro representava a cabeça. Sua atenção foi chamada pelo coronel Luiz Álvares de Lima e Silva, filho do ex-regente Francisco Alves de Lima e Silva, comandante das forças imperiais e presidente da província do Maranhão. Ele tinha acabado de subjugar uma revolta popular chamada Balaiada, iniciada em 1838, e que já durava 3 anos. Foi um presente maravilhoso que oferecera a sua majestade por sua coroação. Dom Pedro II ficou agradecido e concedeu ao vencedor o título de Barão de Caxias e a patente de general. Melhor forma de governar, o imperioso dever dinástico, a consolidação dinástica em meio tom, os primeiros anos de reinado, a primeira grande guerra externa, Guerra do Uruguai. Após a anexação do Uruguai sobre o reinado de Dom João VI, seguida da independência desse país, a qual Dom Pedro I viu-se obrigado a conceder em 1828, para pôr fim a um caso mal iniciado e por fim os 10 anos de guerra interna, com a secessão do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Brasil precisava de paz com seus vizinhos. 2 casos citados, o verdadeiro rival do Império havia sido a Argentina, ou como era chamada na época, Confederação das Províncias Unidas do Rio da Prata. Ela havia apoiado militarmente o Uruguai em sua resistência à anexação brasileira, não é Uruguai, é Argentina, com o objetivo de apropriar-se desse território que se estendia à margem esquerda do Rio da Prata. Da mesma forma, havia fornecido armas a mercenários à República Separatista do Rio Grande do Sul para enfraquecer o Brasil e promover a criação de um estado tampão entre ela e o Brasil, caso o Uruguai fosse anexado por ela. No entanto, por trás desses conflitos locais, ainda era a Inglaterra que estava no comando. Ela não tinha nenhuma ambição territorial na América Latina, livre do colonialismo, mas temia o surgimento de estados poderosos que ameaçassem seu imperialismo econômico. Em pouco tempo, seriam os Estados Unidos que iriam assumir essa política por conta própria, sem nenhum escrúpulo. É claro que para estar em posição de força, é melhor ter diante de si uma profusão de pequenos estados que se invejam e brigam entre si de governos em vez de governos fortes e centralizados. Portanto, era lógico que a Inglaterra apoiaria secretamente o Uruguai ou a República Rio-Grandense contra o Brasil ao incentivar ambições da Argentina, nem que tivesse que se voltar posteriormente contra esse país, se por acaso se tornasse muito forte. O impulso do progresso, o monarca viajante, do imperador caseiro à descoberta do velho mundo, a França derrotada, França ocupada, mas ainda assim a França. É um autor francês, então ele vai dar uma ênfase para Dom Pedro II, né, na França. Uma desconfiança mútua, né, o imperador e o Papa. A Igreja brasileira estava em um estado material e moral lamentável. Dom Pedro II fez tudo para reerguê-la, o afrontamento. Bastava então uma faísca para que tudo explodisse. Isso aconteceu logo após a volta do imperador ao Brasil. Em 1872, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Maria de Lacerda, suspendeu um padre maçom que havia acabado de presidir uma cerimônia maçônica em homenagem ao chefe de gabinete do imperador, o Visconde do Rio Branco, o mesmo que havia defendido corajosamente a lei do ventre livre perante as câmaras. Era um ataque direto, quase pessoal ao monarca, que havia participado da cerimônia. Algum tempo depois, o bispo ultramontano de Olinda, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, acompanhando na sequência por seu colega, o bispo do Pará, seguiu os passos do bispo do Rio de Janeiro ao excluir os maçons das Irmandades Católicas de Recife.
Sim, a maçonaria era muito forte no Brasil. E vocês percebem que a Igreja Católica era contra a abolição. No Rio de Janeiro, realizada em abril de 1872, uma declaração de guerra foi votada. Os termos eram diretos e sem subterfúgio. A maçonaria se torna inimiga irreconciliável do jesuitismo ultramontano. A reação dos maçons brasileiros também foi uma resposta aos ataques violentos do jurista e político ultramontano Cândido Mendes de Almeida, advogado muito virulento do bispo Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele usou a crise de 1872 para atacar o governo imperial e a subordinação da Igreja ao Estado, que, segundo ele, era consequência do status de religião de Estado que a Igreja possuía na Constituição brasileira. Em outras palavras, esse perigoso espadachim questionava os fundamentos do Império e o texto, que para Dom Pedro II era intocável, porque garantia o equilíbrio harmonioso dos poderes e das forças políticas no país. A segunda viagem ao exterior do neto de Marco Aurélio, Dom Pedro II a Vitor Hugo. Qualquer dia desses eu lhe pedirei para me convidar para jantar. Vitor Hugo a Dom Pedro II. Quando quiser, senhor, será bem-vindo. Um país calmo e próspero, um monarca respeitado, o périplo americano, o imperador, o anel dos Nibelungos e a múmia, encontro de duas majestades, o imperador e Roquechablot, os últimos estertores do Brasil imperial. Isso é o que se chama de grande e bom soberano, um modelo para todos os monarcas do mundo, a honra de sua raça. William Gladstone, primeiro-ministro liberal da Inglaterra. Força total, atração cultural e científica. E hoje o que a gente tem? Hoje a gente é um anão diplomático que a ONU desliga o microfone. A debilidade do imperador e a viagem por ordem médica. Um paciente recalcitrante. Dona Isabel a Redentora. Tinha que ter um capítulo sobre ela, né? Sobre a nossa grandiosa Princesa Isabel. Um empurrão pontifício, o crepúsculo de um império, as consequências de 1888, mal-estar no exército, uma revolução republicana muito estranha. Se os brasileiros não me querem mais, serei professor. Crise política no Rio de Janeiro, bálsamo nas feridas dos fazendeiros, escaldante questão militar. El Rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. A agonia do segundo reinado, as luzes se apagam, o golpe de Estado, o golpe republicano, o imperador expulso, exílio e morte. Uma república sem legitimidade. A Igreja Católica do Brasil em apoio à república. As primeiras dores do exílio, retorno à França. Engraçado que agora, né? Esses católicos de brinquedo metido a conservador, agora eles querem que você acredite de que são todos eram monarquistas. Né? Ao imperador deposto, a República Francesa agradece. Destinos cruzados. Dona Isabel de Bragança, princesa imperial do Brasil, herdeira do trono, condessa de. Gastão d'Orléans, conde de, marechal do império. Dom Pedro d'Orléans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, príncipe do Grão-Pará. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Benjamin Constante Botelho Magalhães. Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto. José Alfredo Correia de Oliveira, João Maurício Vanderlei, Barão de Cotegipe, Gaspar Silveira Martins, André Rebouças, Rafael Anjo Negro do Imperador, Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, Condessa do Barral e a bibliografia. Bom, o Imperador Republicano da Maquinaria, uma leitura para você que é um brasileiro sério, é obrigatório para você. Espero que você goste desse material, espero que esse material te abra os olhos como abriu os meus, sobre certas verdades que hoje são jogadas por baixo do pano. Tanto da esquerda, que inventa um palhaço no lugar de um monarca, um tirano no lugar de um grande homem, de um visionário, de um estadista, de um governante magnífico, genial, e da falsa trupe conservadora aí, os catolimodinhas aí, que esquecem que o catolicismo, na realidade, é a maior denominação liberal que existe, a ponto de ter um papa comunista. Então é isso, queridos. Aqui no Nascido de Novo você vai aprender bom conservadorismo, conservadorismo teológico, conservadorismo de ideologia, de bons costumes. Isso que você vai ter. Você aqui não vai cair em conversa de liberal, em conversa de progressista.
Aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, você aprende história da igreja junto com história universal, porque nós temos que situar na história tudo o que aconteceu na igreja, exatamente. Então te espero no Nascido de Novo. Link para você conhecer os cursos do Nascido de Novo está aqui na descrição ou aqui nesse QR Code da tela. Te espero lá no seminário. E até semana que vem, ou melhor, não na semana que vem, na outra, nós temos outro review para você. Que Deus abençoe demais sua vida. Fica com Deus.